Imagine um mundo de limitações, onde os únicos meios de transporte eram trens e carruagens puxados por cavalos. Surge um jovem visionário, decidido a deixar o conforto da casa do pai por uma ideia que transformaria para sempre o setor automobilístico. Sua partida para o mundo foi o início de um futuro revolucionário, marcado por motores mais potentes, além de métodos revolucionários de produção em massa e a primeira linha de montagem de móvel do mundo. Hoje vamos conhecer a história de Henry Ford, o homem por trás da Ford, que se tornou uma lenda e um dos mais ricos dos Estados Unidos. Sendo o primeiro de 5 filhos, nascido na fazenda de seu pai em 1863, na região que hoje conhecemos como Dearborn, no estado de Michigan. Seus pais William e Mary Ford esperavam que ele, como o mais velho, logo assumisse a fazenda da família. Mas a grande surpresa é que Henry não gostava nada do campo. Embora ajudasse o pai com o trabalho agrícola, ele odiava a ideia de passar o resto dos seus dias cuidando de terras, chegando a dizer com suas próprias palavras: "Eu nunca gostei da fazenda, era minha mãe que eu amava lá." Além do carinho por sua mãe, o que realmente despertava sua paixão no campo eram as máquinas. Ele adorava desmontar e entender como funcionavam as engrenagens, motores e peças mecânicas que encontrava por lá. E essa fascinação levou o menino Ford a abandonar a escola no 8º ano, preferindo aprender as coisas de forma prática e do seu próprio jeito. Quando completou 12 anos, Henry ganhou de seu pai um simples relógio de bolso, algo comum na época. Curioso, ele logo se fascinou pelo mecanismo e em pouco tempo já sabia desmontar e remontar o relógio em questão de minutos. Aos 15 anos, Henry já era conhecido como um relojoeiro da região. Consertava relógios de amigos, vizinhos e familiares. E o mais impressionante é que ele mesmo criava suas próprias ferramentas para os reparos em sua pequena oficina. A vida de Henry Ford começou a mudar quando ele perdeu sua mãe, vítima de uma doença repentina. Ela era a pessoa mais importante para ele na fazenda, um lugar que ele já não gostava mais. Com o coração partido pela perda, a fazenda que antes lhe trazia alguma felicidade, agora só lembrava o vazio deixado pela mãe. Isso intensificou seu desejo. Aos 16 anos, mesmo contra a vontade do pai, ele fez as malas e decidiu deixar o vilarejo, em busca de um futuro diferente, decidido a deixar qualquer memória dolorosa para trás. Depois de se mudar para Detroit, uma cidade em rápido crescimento industrial, Henry Ford conseguiu seu primeiro emprego, como aprendiz de maquinista, na oficina dos irmãos Flowers. Ali, ele aprendeu a trabalhar com máquinas e mais tarde também trabalhou na Detroit Dry Dock, uma empresa de construção naval, onde continuou como aprendiz de maquinista. Aos 19 anos, o pai de Ford comprou uma máquina a vapor portátil, o item que se tornava popular entre os fazendeiros na época. Vendo essa oportunidade, Ford decidiu voltar para sua terra natal e rapidamente passou a entender o funcionamento dessa nova tecnologia. Em poucos dias, suas habilidades se mostraram tão impressionantes que ele começou a operar a máquina para familiares e vizinhos na região, ganhando assim uma pequena renda extra. Sua reputação como mecânico cresceu muito e trouxe para ele a grande oportunidade de ser contratado para viajar instalando e cuidando da manutenção de motores a vapor para a Westinghouse, uma grande empresa de Nova York. Henry Ford se casou com Clara Jane Bryant em 1888, uma jovem que cresceu a poucos quilômetros de Ford. Desde o início, Clara sempre apoiou Henry em suas ambições, que iam muito além da vida do campo. Depois de 3 anos, o casal se mudou para Detroit, onde Henry começou a trabalhar como engenheiro noturno na Edison Illuminating, a principal fornecedora de energia elétrica da cidade. Era uma época de grandes avanços tecnológicos, e Henry aproveitava seu tempo livre entre os turnos para se aprofundar nos estudos de motores a gasolina, uma tecnologia nova e promissora que o fascinava. O motor a gasolina, diferente do motor a vapor que Henry conhecia bem, funcionava com base em faíscas elétricas, algo que Henry não conhecia, mas se empenhava em entender. Em 1893, o casal foi abençoado com o nascimento de seu único filho, Edsel Bright Ford. Naquele mesmo ano, Henry foi promovido a engenheiro-chefe na Edsel Illuminating. Com um futuro aparentemente estável para sua família, ele continuava se dedicando aos seus experimentos nas horas vagas. Em uma dessas experiências, Henry Ford criou sua primeira carruagem sem cavalos, movida a gasolina, que ele batizou de quadriciclo. O ano era 1896 e o veículo era simples, feito com um chassi leve e 4 rodas de bicicleta, impulsionado por um motor de 2 cilindros e 4 cavalos de potência. Embora promissor, o quadriciclo tinha suas limitações. Possuía apenas 2 marchas, não tinha marcha ré e o motor superaquecia, com uso prolongado. Determinado a melhorar seu projeto, Ford decidiu vender o quadriciclo para financiar a construção de novos e melhores veículos. Nos anos seguintes, Ford ganhou reputação e atraiu o interesse de investidores, como William Murphy, o influente empresário de Detroit, que junto com Ford, uma rede de investidores, fundou em 1899 a Detroit Automobile Company, a primeira fábrica de automóveis dos Estados Unidos.
A ideia era inovadora, mas surgiram divergências. Enquanto Ford queria aperfeiçoar cada detalhe do veículo, os investidores desejavam lançar um carro de passageiros rapidamente no mercado. Esses conflitos levaram à falência da empresa, que produziu apenas 12 veículos até 1901. No entanto, Ford não se deixou abater e viu o fracasso como oportunidade de recomeçar de forma mais inteligente e livre das pressões dos investidores. Com a falência de sua primeira empresa, Henry Ford estava determinado a continuar. Sabendo que precisava de uma nova estratégia para se destacar, ele decidiu apostar nas corridas de carros, algo que começava a ganhar atenção nos Estados Unidos. Para ele, era um cenário perfeito para criar um carro capaz de vencer nas pistas e, consequentemente, atrair o interesse de investidores que poderiam acreditar nele após o fracasso do primeiro projeto. Sem pensar duas vezes, Henry, junto com um projetista, desenvolveu um carro de corrida que, em homenagem às locomotivas da época, chamou de Ford 999. O monstro superou todos os recordes da época, atingindo impressionantes 147 km/h. Esse feito virou manchete nos jornais, trazendo reputação e apoio financeiro para que, aos 40 anos, Henry fundasse a Ford Motor Company, a Ford que conhecemos hoje. No entanto, houve novamente uma divergência. Enquanto Ford focava no desenvolvimento de carros de corrida, os investidores da Ford almejavam veículos populares que conquistassem o mercado de massa. Descontentes e de forma repentina, os investidores substituíram Henry por um novo engenheiro, que logo transformou a empresa na Cadillac Motor Company, levando Ford a se demitir. Mas agora, com uma reputação fortalecida e a Ford totalmente sob seu comando, Henry sabia que finalmente tinha o suporte necessário para lançar uma nova empreitada no mundo dos automóveis. Primeiro, ele sabia que precisava mudar o foco, e foi aí que ele decidiu deixar de lado os carros de corrida para se dedicar à criação de um veículo acessível para o cidadão comum, algo que até então parecia impossível. Naquela época, possuir um automóvel era um privilégio dos ricos, já que os veículos eram construídos à mão por engenheiros especializados em competições. Com sua empresa consolidada, Henry fez uma promessa aos investidores de criar um carro acessível utilizando os melhores materiais e contando com profissionais qualificados capazes de desenvolver uma engenharia de ponta e um design simples para que qualquer pessoa com um salário razoável pudesse adquiri-lo. Depois de desenvolver 20 protótipos, em 1908 ele finalmente atingiu o design ideal e o batizou de modelo T. As pessoas se apaixonaram pelo carro e seu lançamento foi um sucesso, pois Ford havia conseguido o que parecia impensável: construir um carro acessível, eficiente, confiável e que custava apenas $825. O sucesso foi tão grande que a demanda superou a capacidade de produção da empresa nos primeiros meses. Henry sabia que estava no caminho certo e não demorou muito para que praticamente todas as cidades da América tivessem o modelo T em suas concessionárias. Para se ter uma ideia, acredita-se que em 1918, metade dos carros dos Estados Unidos eram modelos T, e coincidentemente, quando a produção foi encerrada, em 1927, mais de 15 milhões de unidades haviam sido fabricadas. Um recorde que se manteve por 45 anos na Ford. Para atender a crescente demanda de forma rápida e eficiente, Henry Ford precisou inovar. Durante uma visita a um abatedouro em Chicago, ele observou que um método de linha de montagem utilizada para processar carne poderia ser adaptado à produção de automóveis, permitindo que a quantidade de carros fabricados aumentasse exponencialmente, já que nas fábricas os veículos ainda eram montados um a um, de forma artesanal. Inspirado, Ford criou sua primeira linha de montagem, contratou mais operários e cada um passou a se dedicar a uma tarefa específica. Isso resultou em uma redução drástica no tempo de produção, que passou de horas para poucos minutos. Assim, a Ford disparou fabricando centenas de carros por dia. Com a produção em massa, em pleno vapor, a cada ano a empresa aumentava sua capacidade e, ao mesmo tempo, Ford adotou uma estratégia ousada. Conforme a produção crescia, ele baixava os preços dos veículos, tornando-os cada vez mais acessíveis e impulsionando as vendas. Apesar do sucesso da linha de montagem, muitos trabalhadores se queixavam, porque antes montavam carros inteiros e agora passaram a se limitar a uma única etapa repetitiva do processo. Ford, percebendo isso, motivou seus funcionários dobrando os salários e reduzindo a jornada de trabalho em 1 hora, criando turnos diários e mantendo a produção ativa 24 horas por dia. A combinação de inovação na produção transformou Henry Ford em um pioneiro da indústria, forçando outras montadoras a seguir seu exemplo, temendo perder funcionários e relevância no mercado. Nos anos seguintes, o modelo T foi substituído pelo modelo A, que também alcançou grande sucesso, com mais de 4 milhões de unidades produzidas.
Mais tarde, com o crescimento da empresa, surgiram tensões com os investidores, que começaram a interferir nas decisões de Ford. Cansado dessas intervenções, em 1919, Henry tomou a decisão de comprar todas as participações dos outros acionistas, tornando-se o único proprietário da maior montadora do mundo. Esse movimento ousado não só consolidou seu controle absoluto, mas também transformou muitos de seus antigos sócios em milionários em Detroit. Com o controle total em suas mãos, Henry, aos 55 anos, decidiu nomear seu filho, Edsel Ford, como presidente da Ford Motor Company. Edsel, com apenas 26 anos, assumiu o cargo de liderança, mas Henry Ford continuava no comando, tomando as decisões mais importantes da empresa. Embora essa concentração de poder trouxesse vantagem, também trazia desafios. Uma delas é a imagem de Henry Ford envolvida em diversas polêmicas políticas, como sua oposição ao envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e sua frustrada tentativa de entrar para o Senado em 1918. Ele publicou em seu jornal uma série de artigos antissemitas, o que manchou tanto sua reputação quanto a da empresa. A pressão pública foi tão grande que Ford acabou renunciando o que havia escrito e vendeu o jornal alguns anos depois. Mais tarde, ele também aceitou a Gran Cruz da Águia Alemã, a maior medalha nazista concedida a estrangeiros, o que alimentou ainda mais a crítica em torno de sua figura. A crise na empresa se intensificou em 1943, quando seu filho Edsel Ford, então presidente da companhia, faleceu devido a um câncer de estômago. Devastado pela perda e já com a saúde debilitada, Henry Ford assumiu a presidência, mas sua condição física e mental não era mais a mesma. Isso resultou em uma gestão difícil e cheia de problemas, prejudicando ainda mais o futuro da companhia. Foi aí que, em 1945, quando não conseguia mais manter o ritmo da empresa, Henry Ford passou o comando para seu neto, Henry Ford II, encerrando oficialmente sua era à frente da companhia. 2 anos depois, em 1947, Henry Ford faleceu aos 84 anos, vítima de um derrame cerebral, que fechou o capítulo de um dos maiores visionários da indústria automobilística. A jornada de Henry Ford é um testemunho poderoso de como a determinação e a inovação pode transformar a vida de qualquer pessoa. Desde a criação de um negócio até a introdução de métodos revolucionários, Ford não apenas moldou a indústria automobilística, ele também fundou sua própria companhia de aviação, onde vendeu mais de 200 aviões durante a Primeira Guerra Mundial. Hoje, a Ford é avaliada em bilhões de dólares e continua a ser uma das principais montadoras do mundo. E para alcançar o sucesso, você não precisa criar carros, basta trazer inovação para algo novo ou reinventar o que já existe. Mas se você não sabe por onde começar, confira os links abaixo e comece por onde você mais se identifica. E antes de terminarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares, para que essa história de sucesso chegue em mais pessoas. Até o próximo vídeo e um grande abraço!